Graça e paz, povo abençoado, povo eleito e predestinado para um dia estar no céu para sempre com Deus. Eu sou o Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Eu quero te agradecer, você, meu irmão, minha irmã, que tem assistido meus vídeos. Eu estou com mais de 60 vídeos no meu canal. Eu fico muito feliz por você estar divulgando, tem passado para outras pessoas, que você continua divulgando esses vídeos, dando aí, para outras pessoas, para que eles continuem me ouvindo e me assistindo. Eu fico muito grato por isso. Eu tenho uma mensagem neste momento. E a mensagem é um pouco polêmica. E a palavra, o título desta mensagem é essa: apóstolos, profeta e pastor é dom, é vocação ou é um título? Alguns dizem que é dom, outros dizem que é uma vocação e outros dizem que isto é um título. Mas nós olhamos para a palavra de Deus. Nós vamos para este livro. Não sou eu, mas este livro. Quem vai dizer? Nós olhamos para Efésios, capítulo 4, e versículo 10 e 11. Jesus, subindo ao céu, ele deu dom aos homens. Ele deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para pastores, evangelistas e doutores. Tudo isto para edificação da sua igreja. A pergunta que eu tenho a fazer é esta: a palavra deu é presente ou é passado? Eu quero que alguns teólogos, alguns estudiosos, alguns ministros me explicam que esta palavra, como eles me explicam esta palavra. Porque aqui a palavra disse que ele subindo ao céu, ele deu. Não está dizendo que ele levanta uns para apóstolo, outros para profeta, outros para pastores, evangelistas, doutores, diácono, presbítero e assim por diante. Está dizendo que ele deu uns para certos ministérios. E se nós olhar para esta palavra que está aqui em Efésios capítulo 4, versículo 10 e 11, nós vemos que há contradição. E a Bíblia não pode ter contradição. Embora que existe acréscimo dentro da Bíblia. Porque quem escreveu a Bíblia foi um homem. Nós sabemos que as Santas Escrituras foi escrita pelos santos, profetas, sacerdotes, reis, juízes, salmistas, apóstolos. Mas a Bíblia foi escrita por um padre, no século IV. Foi escrito por Jerônimo. Talvez ele acrescentou, porque há muitas palavras que foi acrescentada e muitas palavras foram tiradas. Então não há dúvida, porque a Bíblia não pode, a palavra de Deus não pode entrar em contradição. Nós vemos aí que Jesus disse que a lei e os profetas durou até João. Então nós olhamos ali que diz que ele deu, ele subindo ao céu, ele deu dom uns para profeta. Mas se ele disse que o profeta durou até João Batista, encerrou o ministério de profeta, e como agora ele vai ao céu e devolve novamente esse dom? E ali nós vemos também apóstolo. Nós sabemos que apóstolos foram apenas 12. Nós vemos tantos homens aí com o título de apóstolo,
Mas a Bíblia nos mostra, lá no capítulo 6 de João, no versículo 70, Jesus disse: eu escolhi 12. Ele não diz que escolheu dezenas e dezenas, centenas, ele escolheu 12. E ele diz: e um de vós é o diabo. Então Jesus escolheu 12, que os 12 simboliza as 12 tribos de Israel. E hoje nós vemos tantos homens com o título de pastor, de apóstolo. E agora, pastor? A palavra pastor vem de apacentamento, aquele que apacenta. Agora eu pergunto, apacentar o quê? Pastor, nós vemos que o título, isso nós entendemos de uma forma completamente diferente do que muitos entendem. Porque a palavra pastor vem daquele que apacenta gente? Não, apacenta animais, ovelha, bode, e boi, camelo e assim por diante, dá pastagem. A palavra pastor é aquele que pastoreia, está ali dando pastagem aos animais. Mas da pastagem a ser humano está um pouco confuso. Então nós olhamos para a palavra padre. A palavra padre significa pai. Um pai cuida dos filhos e um pastor cuida de animal. Não temos uma outra maneira de entender. Porque esta palavra pastor, nós vemos lá na velha aliança, os 2 filhos de Adão. Abel era um pastor. Os filhos de Jacó foram pastor. Jacó foi um pastor. Abraão tinha vários pastores. Isaac tinha pastor. Davi foi pastor. Então nós vemos que esse ministério de pastor era aqueles que cuidava de animais. E por que então se chamam pastor quem cuida de igreja? Porque nós vemos que lá na velha aliança, quando Deus tirou o seu povo do Egito, Deus queria que este povo fosse um povo perfeito, um povo puro, um povo que andasse segundo a sua vontade, um povo que fosse diferente de todas as nações. E Deus comparou o seu povo como ovelha, porque ovelha é o animal mais manso que existe na face da terra. Se você passar num rebanho de ovelha, elas não vão te atacar. Elas são mansas, elas não se brigam, não há entre elas brigam ali, não existe. É o animal mais manso que existe na face da terra. Então Deus comparou o seu povo como ovelha. Isso é uma simbologia. E Moisés, ele deveria ter levantado no lugar de sacerdote, pastor. Mas Moisés levantou sacerdote para cuidar do povo. O ministério de sacerdote era aquele que oferecia sacrifício em favor do pecado daquele povo. Por que não pastor? Se esse povo era considerado como ovelha. Mas Moisés levantou, foi sacerdote. O ministério de sacerdote durou até Jesus. Então, o que eu quero entender com isso? O que eu quero que você, junto comigo, analisa? Que hoje nós vemos pastores e mais pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, nós vemos aí tantos cargos, ministros aí, né, bispos e assim por diante. Mas, se nós olhar para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Jesus só deu este cargo de pastor a um homem chamado Pedro. No capítulo 21, versículo 16, 17 de João, do livro de João, do livro histórico de João,
ali disse que Jesus, olhando para Pedro, disse: Pedro, tu me ama? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Novamente, Jesus torna a perguntar: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Dali a pouco, Jesus tornou a perguntar: Pedro, tu me ama? E Pedro, naquele momento, chorou, porque era a terceira vez que o Senhor perguntava. E cada vez que o Senhor perguntava, o Senhor dizia: apacenta as minhas ovelhas. Então foi o único homem que recebeu o ministério das mãos do Senhor como pastor, foi o apóstolo Pedro. Mas nós vemos que lá na frente, no capítulo 5 de Pedro, ele disse que ele não era um outro senão um presbítero. Então nós vemos que o dom de apacentamento foi dado a Pedro. Depois nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós encontramos ali ainda evangelista, como Apolo era um evangelista, nós encontramos ali algum presbítero, nós encontramos diácono, nós encontramos ali profeta no livro de Atos. Mas nós olhamos para Romanos, olhamos para Coríntios, olhamos para Gálatas, Éfeso, olhamos para Colossenses, olhamos ali para Filipe, olhamos para Timóteo. Nós não encontramos mais pastores nas cartas de Paulo. Paulo não mencionou mais essa palavra pastor. E por que hoje existem tantos pastores se fazendo o quê? São títulos. Não são dons. Não são vocação. Porque nós olhamos para este versículo que está dentro deste livro, que ele deu no primeiro século, a sua subida ao céu, ele deu uns para pastor, apóstolos, profetas, ele deu também evangelistas e doutores. E a palavra deu é passado. A palavra não está dizendo que ele levanta homens como profeta, como apóstolo, como pastores e assim por diante. Mas os homens hoje escolhem por si mesmos. Pastores, na verdade, não são pastores, são empresários. Porque todos eles têm um título de presidente, de ministério. E ali, CNPJ, abre ali uma empresa e se coloca o título presidente, pastor presidente, enquanto a palavra pastor é uma palavra passada. Porque nós não somos animais, nós somos gente. E se você olhar na Bíblia, nós vemos ali em Gálatas, nós olhamos ali, a Bíblia diz que nós não somos servos. Gálatas capítulo 4, e versículos 7 e 8. Nós não somos servos e nem somos ovelha. Nós somos gente, nós somos filhos. E além de filhos, herdeiro. Então, filhos de Deus não precisam de pastor. Filho de Deus precisa do Espírito Santo para guiar a vida deles. Eles não precisam de homens com título de pastor, como hoje nós vemos aí tantos homens com título de pastor, mas na verdade isso é um título. Ele se faz, coloca os seus familiares, vocês podem ver que ele vai colocando os seus filhos, coloca os seus netos, coloca os seus parentes, seus familiares, nos melhores cargos dentro dessas chamadas igreja. E de onde procede isso? Procede do próprio homem, porque isso foi encerrado, pelo que eu entendo, é passado. E nós somos gentil. E esse título de pastor foi somente para o povo de Israel. Que quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, lá em João 10:10, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, quando ele disse que ele era o bom pastor, isso ele estava dizendo ainda dentro da lei, estava dizendo para os judeus, mas nós não encontramos gentil como ovelha, gentil como servo, porque servo é os servidores, aqueles que serviam a lei. E ovelha era um costume em Israel, era uma simbologia que havia na velha aliança. Então, nos dias de hoje, muita gente se coloca aí, eu sou um pastor, e se honra
e acha tão importante enquanto um pastor não é nada mais do que cuidar de animal. Olha no dicionário de língua portuguesa e vê o que significa pastor. Aquele que apacenta animais, não apacenta gente. Então nós somos apacentados pelo Espírito Santo. É o Espírito quem nos guia, é o Espírito quem nos orienta, é o Espírito quem está conosco. Então você confere comigo essas palavras que eu acabei de dizer, que deu é passado. Agora, se ele tivesse ali escrito dizendo que ele levanta homens e mulheres para tal dom, eu tinha que concordar. Mas a Bíblia está dizendo que é passado. Coisa que passou. E isso foi para Israel. Pedro recebeu esse cargo de pastor. E ele pastoreou quem? Os gentios não. Pastoreou o povo de Israel. Isso durou até a derrubada do templo no ano 70. Então, meu irmão, você que muitas vezes está preocupado, que hoje eu quero ser o pastor, eu sou diácono, quero ser o presbítero, quero ser o evangelista, quero ser pastor, e há muitos entendimentos, pessoas que chegam até a ameaçar, muitas vezes, o ministério. Se não me consagrar pastor, eu vou denunciar, eu vou pôr a boca no trombone, eu vou falar que dentro dessa igreja tem adultério, aqui tem desvio de dinheiro e tal. E muitas vezes o dono daquela igreja, por medo, muitas vezes acaba aceitando e consagrando aquela pessoa como pastor, achando que é uma grande coisa. O título que eu tinha de pastor eu pinchei fora. Porque isso não me serve para nada, isso não tem serventia nenhuma. O que eu quero ser é um filho de Deus, não servo, mas um filho de Deus, e além de filho, herdeiro para herdar a vida eterna. Se você gostou dessa mensagem, deixa aí o seu like, divulga esta mensagem. Eu estou todas as quartas e todo sábado colocando novos vídeos. Graça e paz para todos.